Caminhando na história da didática, vamos observar aqui um dos primeiros pensadores que elaborou ideias sobre como ensinar, que foi Comênio, através da sua publicação denominada Didática Magna. A proposta pedagógica, ela atinge tanto uma reforma na escola quanto na forma de ensinar baseada na apreensão das contradições e das novas necessidades humanas surgidas nas transformações profundas a se adequar a uma nova sociedade capitalista. Então agora, o cidadão que vem ser formado, ele tem que fazer parte dessa lógica capitalista com a emergência da burguesia. Colocava o Estado no papel do ensino, retirando esse papel da igreja. Até hoje, a gente observa, tanto no nível fundamental, médio, quanto no nível universitário, uma forte participação da igreja, não é verdade? Universidades católicas, universidades protestantes, colégios, muitos deles, né, bastante fortes até hoje, que são colégios controlados pela igreja, só que a educação para todos, ela passa a ser um dever do Estado. Suas principais propostas, as principais propostas do Comênio foram: a educação do sujeito deve ser iniciada na infância, obedecendo a adequação etária ao desenvolvimento dos conteúdos. Então você já observa a preocupação em respeitar o desenvolvimento cognitivo em função das idades dos indivíduos, que são os aprendizes. Isso a gente observa dali para frente, né? Em vários outros estágios hoje, né, já se pensa que talvez essa separação seriada no ensino fundamental e médio talvez não faça tanto sentido. Mas de qualquer forma, né, a nossa concepção convencional de escola, ela respeita esse desenvolvimento cognitivo dos alunos. Segundo ponto, os materiais e livros escolares devem estar ao alcance dos alunos, que primeiro deve conhecer as coisas, depois suas combinações. Olha que interessante. Então, há uma preocupação já nos materiais didáticos, né? É bem possível que você, ao longo da sua trajetória, você já tenha feito ou você venha ainda a produzir materiais didáticos. E é lógico, a gente, ao produzir um material didático, a gente não tem que estar preocupado em fazer entender a um outro professor ou a mim mesmo. Você tem que ter a linguagem do seu aprendiz, você tem que ter a linguagem do seu aluno, tem que ser acessível. E observa, né, que primeiro você está fornecendo ali o conhecimento teórico, para que depois desse conhecimento teórico você possa ter ali a combinação desses conhecimentos que os alunos já têm, uma interpretação, a chegada em um novo patamar, ok? É o que a gente vai ver até mais na frente. Primeiro você vai saber que sabe, para que depois de saber que sabe, você possa saber fazer, né? Você tenha primeiro o conhecimento para que depois você possa aplicar esse conhecimento através do desenvolvimento das suas habilidades. Os estudantes precisam ser previamente preparados para a aprendizagem de um novo conteúdo e as escolas devem remover obstáculos à aprendizagem, né? Então, isso é bem lógico, né? Que você tem que tirar ao máximo os obstáculos que os alunos possam ter. 4. A estrutura da escola deve estar organizada de forma que o aluno estude uma área de conhecimento por vez. Isso já é bastante questionado no dia de hoje, né? Bastante questionado. Hoje a gente sabe que a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade são importantes, porque afinal de contas, né, o aluno no seu dia a dia, no seu cotidiano, ele não vai lidar com a biologia, com a história, com a geografia, com a língua estrangeira. No seu cotidiano ele tem um problema a ser resolvido. E esse problema a ser resolvido, ele pode envolver mais do que uma disciplina, né? Mas de qualquer forma, a partir do Comênio, né, no embrião da didática, você tem aqui essa importância da monodisciplinaridade. A compreensão dos conceitos, ideias e objetos deve preceder a recordação dos mesmos, né? Primeiro você aprende para depois você relembrar. O ponto 6, é necessário que o conhecimento parta de uma ideia geral para o mais específico, né? Então seria ali um método dedutivo, em que você tem primeiro ideias mais gerais para depois chegar a conhecimentos mais específicos.
Isso também, né, é questionado hoje em diversas linhas pedagógicas. E o 7, que seria que os conteúdos ensinados devem ser em sequência, onde dado conteúdo prepara a aprendizagem do próximo. Isso também é algo que a gente faz até os dias de hoje. Como eu disse, eu sou professor de biologia, então para mim não faz sentido que o aluno aprenda sistemas antes de aprender a célula, né? Você tem ali um aumento do grau de complexidade. Não faz sentido um aluno aprender ligações químicas antes dele aprender a estrutura do átomo. Então você tem essa escala crescente de complexidade, respeitando-se os pressupostos, que eu diria que isso aí é extremamente importante também para todos nós, né? Em todas as disciplinas em que a gente leciona. O ponto 8 seria que é dever do aluno permanecer na escola até se tornar piedoso, bem informado e virtuoso, viu? Então, olha que interessante. Hoje é algo como novidade o desenvolvimento das chamadas habilidades não cognitivas, das habilidades socioemocionais. E Comênio já se preocupava com isso, no desenvolvimento da virtude, da piedade dos seus estudantes. Livros escolares devem ser adequados ao conteúdo da disciplina e devem ser uma fonte de piedade, sabedoria e virtude. Ele se preocupava mesmo com isso. E, de forma clara, então, a didática magna de Comênio se preocupa com o quê? Com a necessidade da burguesia de uma pedagogia científica, instrumentando as elites ao avanço científico e difundindo as suas ideias às camadas populares. A educação ela é forte, a educação ela tem um poder. Ela tem um poder de que a classe dominante ela possa espalhar as suas ideias para a população. E isso já surge lá nos pressupostos da didática do Comênio. Lelê?